Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilea Shelma Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda semana, a gente gosta de dar início falando sobre a gratidão. Para nós, de matriz africana, nós temos vários rituais que nós chamamos ebó, que serve para levar coisas ruins embora ou para trazer coisas boas para a nossa vida. E também, às vezes, algumas mudanças de comportamento que estão nos prejudicando, coisas que a gente precisa mudar. E o exercício da gratidão pode ser considerado como um ebó. E eu gosto muito de fazer esse exercício com vocês aqui, toda manhã de quinta-feira. Então, eu sou muito grata pelos amigos que aparecem nas horas que a gente precisa. Me sinto muito abençoada e sou muito grata por estar com saúde. E sou muito grata por ter esse espaço aqui de troca e crescimento constante com vocês, tá bom? Bom, dando continuidade na nossa série sobre bem viver, na semana passada nós falamos sobre Ogum, sobre o Pai Ogum, sobre essa energia, né, a ira, a importância da gente se controlar, da raiva, o descontrole e tudo mais. E hoje a gente continua falando sobre Ogum, sempre refletindo, porque a proposta é a gente pensar quais mensagens os orixás nos dão, né? A gente refletindo sobre os itãs, sobre os arquétipos de orixá, quais mensagens, o que a gente pode aprender para um bem viver, para construir uma sociedade de bem viver, onde haja espaço e respeito para todos, todas e todes, com todas as diferenças, né, e tudo mais. Bom, continuando falando de Pai Ogum, Ogum, ele também é aquele muito ligado ao trabalho. Por quê? Porque tudo aquilo que é de ferro vem dele. Aí tem a invenção da enxada, da tesoura, do facão e várias outras ferramentas que foram sendo criadas para o trabalho. Mas não só isso. Observar dessa forma, de uma forma muito simplista, né? O ferro tem ligação direta com o Pai Ogum? Tem ligação direta com Ogum, mas não só isso. Também a tecnologia, porque quando se criou a primeira enxada, era uma tecnologia para a gente trabalhar a lavoura, trabalhar na agricultura, para a gente produzir o que comer. O primeiro facão, a primeira ferramenta de defesa e todas as tecnologias da construção de uma casa e até os dias de hoje. Todas as invenções, todas as tecnologias que são criadas para que a gente viva mais e melhor, estão muito ligadas a algum. Que muita gente às vezes não reflete sobre isso, não fala sobre isso, não observa essa questão. Ogum, ele não era só um guerreiro. E também para ele ser um bom guerreiro, ele tinha que pensar, né? Tinha que pensar a estratégia e tudo mais, mas ele não era só isso. Porque a situação, a vida dele não era só guerrear. Tanto que na semana passada, no vídeo da semana passada, a gente contou o resultado disso, né? Dessa vida, de um tempo muito grande de luta, de conquista, de agressividade, o resultado disso, mesmo para uma divindade como o Pai Ogum.
Agora, ele muito tempo, por muito tempo da sua existência, várias fases da sua vida, muito ligado a uma vida pacata, a construção, a, a manutenção da família, a manutenção da estrutura familiar. Né? Quando a gente olha para Ogum, é a gente refletir muito sobre a figura masculina também na sociedade, na figura de provedor, na figura daquele que cuida, daquele que produz elementos, que desenvolve tecnologias para o bem viver. Pois as tecnologias, a princípio, a maioria delas, são pensadas para que a humanidade viva melhor, para que ninguém passe fome e tudo mais. O problema é, no mundo capitalista em que a gente vive hoje, o que é feito dessa tecnologia, ou quem tem direito a acesso a essas tecnologias, não é verdade? Então, eu acredito que observar essas tecnologias todas, esse impulso que Ogum nos dá para sempre avançar, porque avançar sempre, e esse impulso, esse instinto de sobrevivência mesmo, está muito ligado a Pai Ogum. Tanto que quando a gente, no momento de necessidade extrema, a gente sempre apela a ele, porque ele traz essa energia desse instinto primitivo de sobrevivência, de sobreviver mesmo. Mas não de qualquer forma. Logo após a sobreviver, é viver bem, viver da melhor forma possível, a gente podendo se alimentar bem, podendo se socializar. Porque para algum, a família, a estrutura familiar é algo muito importante. E aí, a gente observando esse, esse arquétipo, essa especificidade de Ogum, é refletir sobre qual condição que a diáspora vive, a diáspora negra vive, principalmente no Brasil. Qual condição o povo preto vive no Brasil? Quantas famílias tem no seu lar, tem um homem presente, um homem vivo, que o pai, o mais velho, está vivo? Quantos? Quantos dos nossos homens são mortos, são assassinados ou presos, encarcerados injustamente? São questões para a gente refletir. O quanto a gente apela para Pai Ogum, na verdade. Né? Muitas famílias... O que é interessante no candomblé, nas comunidades tradicionais de terreiro, que nasce como um espaço de acolhida, né? De acolhimento. E Ogum é um orixá muito presente. Eu não conheço uma casa que não tenha um Ogum assim, né? E não que eu conheça todas as casas longe de mim, mas a gente apela muito para Ogum. E Ogum é um orixá muito presente, muito. E muitas dessas casas que têm essa estrutura matriarcal, por conta da ausência desses homens que são mortos, são excluídos, né, desses homens pretos. E aí as mulheres se organizam até os dias de hoje, independente do terreiro, né? Se organizam na manutenção da família ou daquilo que sobra, né? Porque às vezes morre o marido, morre um irmão, ou é preso um sobrinho, e essas mulheres, essas matriarcas vão acolhendo e vão remediando. E aí eu acredito que por isso também, instintivamente, a gente clama tanto por Ogum, tanto por conta da justiça, pedindo justiça aos nossos meninos que são mortos ou presos, quanto
para que nos dê força, para que dê força para essa mulher que fica, porque é o que sobra, né? Para manter a família, não só financeiramente, e porque sobra para a base da pirâmide manter financeiramente e emocionalmente uma estrutura familiar, pela ausência, né, desse homem, dessa figura masculina, que é morte destruída de diversas formas. Quem é de periferia sabe o que eu estou dizendo. E Pai Ogum, e é muito interessante, eu até estou, né, bastante emocionada, refletindo várias situações, porque a gente acaba apelando mais, né, para Pai Ogum, porque sem essa figura masculina, para além da criatividade para sobreviver, né? A criatividade desenvolvendo tecnologias para se manter, para organizar a família, para viver da melhor forma possível, mas também eu acredito que evocamos também bastante Pai Ogum como essa figura desse pai que nos é tirado, né? Essa figura masculina, essa figura paterna que somos privados, porque a consequência do genocídio da juventude negra, o encarceramento em massa do povo preto, que é tudo isso, várias campanhas que vocês já devem ter visto, e se não viram, vão lá pesquisar, joga lá na rede, no Google, né? Encarceramento em massa da população negra, o genocídio da juventude negra. Vejam os dados, vejam os dados. É muita morte, são muitas famílias destruídas, onde nós temos homens, muitos pobres e presos injustamente. Tem homens presos há mais de 2 anos sem julgamento. Ou seja, depois de 2 anos, um homem encarcerado no sistema prisional no Brasil, depois de inocentado, sobra o quê? O que é que sobra, né, desse homem? Então, estou refletindo aqui com vocês. Na verdade, eu tinha planejado outra coisa para falar, mas fui tocada nessa reflexão, compartilhando aqui com vocês, porque realmente nós apelamos bastante para Pai Ogum. Muito, muito, muito. É uma alegria sempre muito grande ter Pai Ogum no barracão. E quando a gente tem essa energia, eu acredito que lá no fundo é a esperança de ser acolhida, né? De ter essa figura paterna que nos proteja e que nos cuida e que nos acolha, já que os nossos paternos, né, essas figuras paternas físicas, materiais, nos têm sido tirado. E Pai Ogum representa isso. Representa o patriarcado, mas não esse patriarcado, não estou falando desse patriarcado. Eu não vou falar de patriarcado porque não tem nada a ver com essa estrutura que a gente vive, do patriarcado branco, dessa estrutura ocidental. O que representa, para mim, Ogum, é essa figura paterna, na verdade, que o provedor, que se coloca enquanto aquele que acolhe, que protege e que provém, companheiro, né? Não estou dizendo que em algum lugar do mundo seja exatamente assim. Em alguma cultura eu não posso julgar, mas eu posso dizer o que representa e o que eu reflito aqui com vocês, devido a lembrar a energia, a alegria, a empolgação que se dá quando a gente louva Ogum e quando a gente chora também aos pés do Ogum no assentamento, pelas nossas perdas, por todas as injustiças que a gente sofre no dia a dia.
Então é isso. Na semana passada a gente estava falando da ira e tudo desse homem guerreiro, mas hoje eu estou trazendo esse homem pai, né? Esse homem não, esse orixá, né? Mas é uma figura masculina, esse orixá paternal e que impulsiona a sociedade a uma evolução. Ele deixa pistas, deixa em seus itãs, ele deixa caminhos para que sejamos o mais correto possível, mas que tenhamos uma sociedade estruturada, uma família organizada e que tenhamos a capacidade de desenvolver tecnologias para a gente viver bem, como as vacinas, por exemplo. Ou seja, ser candomblessista e terraplanista não combina, gente. Não, e negacionista não combina. Ou não está sabendo interpretar bem os itãs, os oriquis, os itãs, né, as rezas e os mitos aí registrados que nós temos dos orixás, e hoje falando de Ogum. Porque Ogum nos traz essa energia, essa disposição para viver, para sobreviver. E não de qualquer jeito, para viver bem. Para viver bem, eu preciso ter a sabedoria de usar a tecnologia de uma forma que me traga conforto. E não o vício no WhatsApp ou no celular e que ao invés de eu usar essa tecnologia para viver melhor, eu ficar presa, viciada nisso e não conviver nem com a minha família do lado. Hoje em dia tem vários memes, né? De gente que fica até no restaurante, um conversando com o outro no seu celular, ao invés de um olhar no olho do outro para conversar. Não é isso. É essa tecnologia com sabedoria, para que ninguém passe fome, para que ninguém morra de frio, sem um acolhimento, sem um teto. Então, Pai Ogum, ele nos traz tudo isso. Além dessa figura paterna que a gente clama, né? Essa figura justa, para que a gente pede justiça, guardião das leis, né? Daquilo que é certo e errado. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Confesso que me emocionei, eu tinha planejado falar de outras coisas, mas na emoção, nas memórias que foram chegando durante a nossa troca, acabei saindo um pouquinho do roteiro, mas eu acho que é assim mesmo, né? A gente procura transmitir aquilo que sente, eu procuro compartilhar com vocês a minha vivência e a minha interpretação, as lições de vida que tem na cultura de matriz africana, tá certo? Um beijo grande para todos, todas e todes, que tenhamos uma quinta-feira abençoada. Pai Ogum também é um grande caçador, então que ele nos traga caça farta, mas que também nos traga justiça. Nos traga justiça, que defenda, que proteja os nossos meninos pretos, que têm sido assassinados, têm sido mortos em vida e mortos emocionalmente e fisicamente. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.